Furacão Milton atinge os Estados Unidos, deixa mais de 15 mortos e causa destruição que pode custar mais de 100 bilhões de dólares. Mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia no estado da Flórida e autoridades correm contra o tempo nas operações de resgate e de limpeza. Você vai ver também, de volta no Brasil, o ex ganha destaque nas campanhas de Donald Trump e Kamala Harris e pode ser decisivo para as eleições. E ainda, ministra da Suprema Corte do Chile é destituída do cargo acusada de corrupção. Eu sou Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelas principais notícias do mundo. O Jovem Pan Internacional está no ar. Poucas semanas depois da passagem do furacão Helene, que deixou mais de 200 mortos, a Flórida foi atingida pelo furacão Milton. O fenômeno provocou enchentes e tornados mortais. Confira a reportagem da editora de Internacional, Malu Bacarin. O furacão Milton chegou à Flórida na categoria 3 em uma escala que vai de 1 a 5, provocando enchentes e tornados mortais. O fenômeno deixou mais de 3 milhões de pessoas sem eletricidade, mas causou danos menores do que o esperado. Na cidade de Sarasota, moradores afirmaram que tiveram sorte ao verificar os danos. Em São Petersburgo, na Baía de Tampa, o furacão arrancou o teto de um estádio de beisebol e causou o desabamento de um guindaste. Uma moradora de Clearwater foi checar como os vizinhos estavam em meio às inundações. Estou no segundo andar e estava inundado até os degraus. Então isso foi assustador e eu só queria sair e estava olhando para ter certeza de que meus vizinhos estavam bem. Temos pessoas sem oxigênio. Eu sou enfermeira e não pude sair nem para ajudá-los. Então, finalmente estamos saindo agora da água aqui em terra firme. Assustador, muito assustador. Muitas pessoas perderam tudo. Carros inundados, é muita coisa. O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que o cenário foi significativo, mas não o pior possível. O republicano classificou o estrago como menor do que o causado pelo furacão Helene, que deixou mais de 230 mortos. DeSantis conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na manhã desta quinta-feira. E o que podemos dizer é que a tempestade foi significativa, mas felizmente esse não foi o pior cenário. A tempestade enfraqueceu antes de atingir a costa e a tempestade, como relatado inicialmente, não foi tão significativa no geral quanto o que foi observado para o furacão Helene. O ex-presidente Donald Trump disse estar entristecido pela devastação causada pelo furacão e que reza pelas pessoas afetadas. O candidato republicano fez críticas sobre os esforços do governo para enfrentar os estragos causados pelo furacão Milton e o Helene e acrescentou que espera que os americanos tenham alguém que os ajude verdadeiramente no próximo ano. Os governadores foram atingidos duramente e eles fizeram um trabalho realmente fantástico. O governo federal, por outro lado, não fez o que deveria estar fazendo. Em particular, em relação à Carolina do Norte, eles deixaram essas pessoas sofrerem injustamente. E estamos rezando por todos aqueles que perderam uma casa ou, muito mais importante, um ente querido precioso. E havia muitos, na verdade muitos na Geórgia e na Carolina do Norte. A Flórida vai se reconstruir e voltar forte. Ela sempre volta. Estou ansioso para voltar muito em breve. Estaremos lá, muito em breve. Biden rebateu as acusações, mandando Trump arrumar o que fazer. O democrata também fez um apelo nas redes sociais para que a população da Flórida fique em casa por enquanto e ressaltou que o governo dos Estados Unidos está em contato com as autoridades locais para suprir as necessidades das comunidades afetadas pelo furacão. O presidente também agradeceu às equipes de resgate pelo trabalho. A gente vai seguir nesse tema do furacão Milton aqui no JP Internacional, primeiro trazendo uma lista dos furacões mais mortais da história dos Estados Unidos. A gente separou os 5 principais de todos os tempos e trouxemos aqui na tela para vocês acompanharem. Primeiro, começando pelo furacão Chenier Caminada, de 1º de outubro de 1893, no estado da Louisiana. Esse furacão deixou 1.100 mortos aproximadamente nos Estados Unidos. Em quarto lugar vem o famoso furacão Katrina, lá em 2005, entre os dias 23 e 31 de agosto. Ele passou por vários estados. A gente está falando aqui de Louisiana, Mississippi, Flórida, Geórgia, também o estado do Alabama, e deixou
1.200 mortos, uma devastação muito grande, principalmente na cidade de Nova Orleans. Passando agora para o top 3 da lista. Ela começa aqui com o furacão Okeechobee de 1928, entre os dias 13 e 17 de setembro. Foram 2.500 mortos entre o território de Porto Rico e o estado da Flórida, por onde passou o Milton nesta semana. Em segundo lugar, vem o furacão Maria, mais recente, esse de 20 de setembro de 2017, com 3.000 mortos, também no território de Porto Rico. E aí, em primeiro lugar na lista, o furacão Galveston, no estado do Texas. Esse furacão que aconteceu no dia 7 de setembro de 1900 e deixou aproximadamente 8.000 mortos. Então a gente vai seguir falando sobre o caso do furacão Milton, agora contando com a participação da meteorologista da Notus, Bianca Lobo. Bianca, um prazer contar com você aqui no Jovem Pan Internacional, seja muito bem-vinda. Prazer a todos. Bianca, para começar, eu queria entender o seguinte: a gente esperava uma devastação muito grande envolvendo o furacão Milton. Felizmente, isso não se confirmou. O que é preciso para um furacão ser de fato devastador, entrar, por exemplo, nessa lista que a gente viu agora há pouco, nesse top 5? Olha só, Fabrício, eu acho que o que a gente tem que levar em consideração aí também é toda a preparação que foi feita, né, pelo governo, né, lá nos Estados Unidos, que fez um grande trabalho de evacuação e preparo também das cidades que seriam atingidas, seja pelas tempestades, seja também pela maré meteorológica, aquela elevação bem forte do mar. Esse é um ponto que ajuda, né, a não ser tão mortal. E outra questão também é a região que ele vai afetar. O Katrina, por exemplo, que você comentou há pouco, ele atingiu uma região da Louisiana e grande parte das mortes, né, e dos danos foram provocados não em si pela tempestade, mas pela falha das barreiras de contenção de água ali no redor da região. Então, tem muita coisa, né? Não é apenas a tempestade, mas também a preparação e como a região realmente vai estar pronta para receber um evento desses. Um exemplo que a gente pode ter aqui em casa, até a gente, há poucos meses, em Porto Alegre, que a gente sabe também que as barreiras de contenção lá falharam e que o estrago poderia ter sido bem menor se isso tivesse funcionado direito. Agora, Bianca, a gente esperava de fato realmente um furacão muito forte. O furacão Milton chegou a ter o status ali de categoria 5 enquanto ele ainda estava no Golfo do México, mas conforme ele foi se aproximando do continente, quando ele chega de fato na Flórida, ainda na madrugada, na virada ali de quarta para quinta-feira, ele acaba perdendo força e chega até mesmo a categoria 1. O que acontece para um furacão perder categoria, perder força tão repentinamente? É comum, Fabrício, quando ele chega à Terra, ele perder a intensidade. O mar, né, o mar quente, é quem vai dar combustível para esse furacão se manter, se intensificar. A partir do momento que ele começa a ter o contato com o solo, ele vai perdendo esse combustível, que é o mar, e é normal acontecer essa perda de intensidade dele. Um outro fator também que contribuiu para o Milton não chegar com uma categoria superior a 3 na hora que ele fez o contato com o solo, foi os ventos em altitude, né? Os ventos, na verdade, se você tem diferença de ventos da superfície até as camadas mais altas da troposfera, criando um cisalhamento, isso ajuda a desintensificar esses sistemas, os furacões, esses ciclones tropicais. Então, isso ajudou, né, que o Milton não chegasse tão forte ao contato à Terra, mas a partir do momento que tem um contato com a Terra, é normal que esses sistemas percam a sua intensidade. Agora, a gente observou também, Bianca, que esse furacão ele se formou ali no Golfo do México por conta de um aquecimento das águas na região. Isso favoreceu a condição ali para toda a criação desse sistema de instabilidade. O quanto disso tudo está ligado, ou pode estar ligado, à questão do aquecimento global? Há uma conexão entre os dois? Sim, Fabrício, há uma conexão. O que a gente vem observando nos últimos anos é justamente as anomalias, né, as diferenças de temperatura no mar, elas estão sempre pesando assim para ficar positivas, então as águas estão ficando mais quentes. Só para você ter uma ideia, para formar um furacão, as águas precisam estar em média em torno dos 27 graus, tá? E as águas do Golfo do México, nesse período, estão entre 29 e 31 graus. Então, assim, muito combustível para formar.
Então, com o aquecimento global, as águas ficando mais quentes, inclusive a maior preocupação dos especialistas em furacões com o aquecimento global é o aumento da intensidade desses sistemas. Então, o que se espera, né, daqui para frente é que tenhamos mais furacões intensos como Milton ou como outros que você citou aí, que podem ser mortais, dependendo da região que ele vai atingir. Então, essa é a maior preocupação. Existe sim, temos agora que lidar com isso, porque não tem como voltar do ponto que chegamos, então está super relacionado. A gente deve ver, sim, cada vez mais furacões chegando à categoria 5 e podendo provocar muitos estragos. Agora, chama muita atenção também a trajetória desse furacão, né? Que ele começa no Golfo do México, atinge a costa oeste da Flórida e vai em direção ao Oceano Atlântico. Geralmente, a trajetória dos furacões é no sentido contrário, começando ali na costa leste da Flórida e indo em direção ao continente. O que pode explicar essa mudança? Na verdade, ali, Fabrício, ele começou, né? Vai depender da distância que você está ali do Equador, vamos dizer assim. Quando você está mais próximo do Equador, esses furacões realmente têm esse deslocamento de leste para oeste. Mas a partir do momento que eles começam a se movimentar mais ao norte, eles começam a ser influenciados por outras correntes atmosféricas que começam a carregar esse sistema para leste. Então é normal, a gente, às vezes, esses furacões que se formam ali mais próximos do Equador, eles fazem esse caminho, né, de passar pelos Estados Unidos, mas depois eles sempre fazem a curva e seguem em direção ali mais ao norte, vão em direção à Europa. Agora, na altura que ele já estava, onde ele se formou, onde ele já estava, ele começou a ser influenciado por essas correntes e começaram a carregar ele de oeste para leste. Agora, outro ponto para a gente analisar aqui também, Bianca, é o seguinte: o furacão ele traz vários problemas consigo, né? Então a gente está falando aqui dos ventos muito fortes, das enchentes. Existe algo principal, algum problema pior que o furacão pode causar? O que a gente analisa aqui do ponto de vista até climático nesse aspecto? Olha, eu acho que a principal preocupação na verdade, são 2 pontos, eu acho que eu levantaria. A questão das tempestades que ele é capaz de provocar com tornados, que a gente, né, observou aí na Flórida, falando sobre, né, até a reportagem anterior citou os tornados mortais. Em apenas um dia foram emitidos 126 alertas de tornados na Flórida. É o maior valor de alertas emitidos na Flórida em apenas um dia. E o segundo item é a questão da maré meteorológica, é a elevação do mar repentina que esses sistemas provocam. Então, isso não é apenas uma elevação do mar, são ondas com correntes fortíssimas que podem provocar danos em estruturas, né? Então, eu diria que são esses 2 pontos as principais preocupações. E uma curiosidade ali envolvendo aquela lista que a gente trouxe. Todos esses furacões costumam acontecer entre agosto e outubro, mais tardar ali comecinho de outubro, como foi agora com o Milton. E todos eles justamente nessa região, Flórida, Louisiana, Texas. Por que essa incidência nessa época do ano e nessa região específica? Está associado justamente com a estação, né? O pico de ocorrência de furacões no Atlântico, ele está justamente concentrado entre os meses de agosto e outubro. Essa época do ano é a época que a gente tem o verão ali no hemisfério norte. Então, dessa forma, as águas vão estar mais aquecidas, porque o sol está, né, trazendo mais energia ali para a região. E por que essas áreas são mais afetadas? São as áreas que estão na rota desses furacões. Então, esses furacões ou vão nascer ali no Golfo, ou vão nascer ali na região do Caribe, um pouco mais a leste. E o caminho, né, pelo curso da meteorologia, pela direção dos ventos, das correntes, a gente vai ter justamente esses furacões fazendo esse caminho. Então, essa costa sudeste ali dos Estados Unidos sempre vai ser afetada por esses furacões, e a costa leste também não, às vezes também até pega resquícios desses sistemas. A gente já viu há alguns anos o furacão Sandy, que chegou a provocar grandes estragos também em Nova York. Não adianta, quem está ali vai sofrer, mas uma coisa muito importante é que a história ajudou eles a se prepararem. Então, né, todos os furacões que eles já sofreram,
E o que a gente vem, até esse último caso aqui do Milton, mostra pra gente que os Estados Unidos vem aprendendo bastante e vem aprendendo cada vez mais a se preparar para a chegada desses furacões. Tá certo, a gente conversou então com a meteorologista da Notus, Bianca Lobo. Bianca, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. De nada. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Agora algo que está bem envolvido com o público brasileiro. Você deve ter sentido falta dele, né? Depois de mais de um mês bloqueado, o X, ou Twitter, voltou a funcionar aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, a discussão é sobre como a rede social pode influenciar no resultado das eleições presidenciais. É o que a gente confere agora na reportagem. 2 anos depois do bilionário Elon Musk comprar o Twitter em uma negociação polêmica, a rede social pode ser mais decisiva do que nunca na democracia norte-americana. Agora chamado de X, o aplicativo que conta com cerca de 100 milhões de usuários só nos Estados Unidos, se tornou o centro das discussões entre os candidatos à presidência, ligando o sinal de alerta entre as campanhas e especialistas no país. Depois da compra da empresa em 2022, Elon Musk prometeu que a rede seria um espaço para a liberdade de expressão. As regras que os usuários precisam concordar, porém, continuam explícitas. Mas a tecnologia avançou e os riscos também. Os chamados deepfakes foram ganhando espaço, a ponto do próprio empresário compartilhar um vídeo falso da candidata democrata Kamala Harris, alegando ter tomado o lugar de Joe Biden por uma suposta senilidade do presidente. A publicação, feita em julho, teve mais de 100 milhões de visualizações, mas vai contra as normas do aplicativo. O caso despertou a ira do governador da Califórnia e crítico do bilionário, o democrata Gavin Newsom, que disse que o conteúdo devia ser declarado ilegal. Musk, por sua vez, retaliou. O empresário anunciou a mudança da sede de São Francisco para Austin, no estado do Texas, após uma série de publicações contra Newsom. Acusado de promover desinformação e discurso de ódio, Elon Musk também autorizou o retorno de Donald Trump à plataforma. O ex-presidente estava suspenso da rede desde a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. Os dois, inclusive, participaram juntos de uma live no último mês de agosto. Em pleno período eleitoral, Musk tem entrado de cabeça na campanha republicana. Além das doações milionárias e os elogios públicos, o empresário esteve ao lado de Donald Trump no último final de semana em um comício em Butler, na Pensilvânia, onde o candidato foi alvo de uma tentativa de assassinato em julho. Em contrapartida, o sul-africano recebeu uma proposta para integrar o governo caso Trump volte à Casa Branca em 2025. A expectativa é que ele assuma o cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental, que supervisionaria os gastos do Estado americano. Para o professor de opinião pública da USP, Luiz Alberto de Farias, o posicionamento de Elon Musk pode ser considerado arriscado do ponto de vista empresarial. O Twitter sempre teve uma característica bastante forte de ser um espaço de debate político. E quando nós falamos de debate político, também é natural imaginar que seja um espaço talvez um pouco mais acalorado, mais apimentado. Nos últimos tempos, especialmente depois da aquisição dessa plataforma pelo bilionário Elon Musk, isso acabou tendo uma certa transformação. Primeiro, uma desvalorização enorme da própria plataforma, que passou a valer mais ou menos 25% daquilo que ela valeria originalmente. O outro ponto foi uma polêmica mudança de nome, uma certa fixação por uma tal letra que descaracterizou a trajetória da plataforma, de Twitter para X. Hoje, todos nós continuamos dizendo o X, ex-Twitter, porque isso gerou uma certa confusão. A postura do Elon Musk nos últimos anos tem sido alguma coisa, no mínimo, curiosa. Os grandes empresários, os grandes bilionários, eles procuram muito mais fazer investimentos que deem retorno do que colocar as suas moedas em roletas muito arriscadas. E a política, como nós sabemos, ela sempre foi um espaço de investimento dos bilionários, mas ao mesmo tempo sempre foi um investimento muito cuidadoso para não fazer uma associação direta. O Elon Musk assumiu uma postura de defender determinadas bandeiras, então não apenas a rede, mas tudo que está associado a ele
tem um discurso muito próprio, muito característico, o que leva certamente a um certo nível de risco, a uma perda, por exemplo, como aconteceu na valorização do Twitter, o X, e como pode acontecer em várias outras plataformas em que ele efetivamente invista. Nos Estados Unidos, ele está buscando uma posição, ele está jogando as suas cartas na mesa, mas como todos os empresários, é perfeitamente possível, em caso de o candidato dele não ser vitorioso, ele volta atrás e passa a buscar uma outra bandeira. A aproximação entre Elon Musk e Donald Trump é vista como um trunfo para o republicano. Internamente, a campanha acredita que o apoio do dono do X possa significar uma aproximação com outros nomes ligados a Big Techs do Vale do Silício, que são historicamente aliados com o Partido Democrata. Musk se tornou a exceção e pode ajudar a abrir novas portas no setor. A sinalização também foi feita na escolha de J.D. Vance como candidato a vice-presidente, um nome com boa interlocução com os investidores da área. Kamala Harris e os líderes democratas seguem utilizando o antigo Twitter para divulgar as propostas e agendas, além dos ataques ao opositor. Mas, apesar dos esforços, o alcance no aplicativo ainda é consideravelmente menor que o de aliados republicanos. No último mês, Elon Musk afirmou que Kamala Harris censuraria a rede social caso chegasse à presidência. A ação não foi discutida pela democrata nessa campanha, mas durante uma entrevista em 2019, a então pré-candidata defendeu uma suspensão da conta de Donald Trump por suposta violação das regras de uso. De fato, um eventual governo Harris, a partir do ano que vem, pode afetar os negócios de Musk de outra forma, com mais regulações contra a SpaceX, empresa do setor aeroespacial que possui parcerias estratégicas com a Casa Branca. Mas a política, traduzir os apoios virtuais em votos, nem sempre é uma tarefa simples. As redes, elas têm sido muito impactantes, especialmente para as suas bolhas. Quem está em determinados grupos, certamente não faz a menor diferença se a informação é verdadeira ou não. Ela quer acreditar naquilo, ela já traz consigo seu viés de confirmação. Então, o que a gente pode perceber é que o que as plataformas fazem é criar grandes clubes digitais em que as pessoas vão se alimentar de amor ou de ódio, normalmente mais de ódio, e se referenciar a partir dos seus próprios desejos de crença, ignorando a própria realidade. Então, eu acredito que isso aconteça independente das plataformas. Eu não acredito que qualquer campanha político-eleitoral possa dispensar uma parte do planejamento bastante importante, seja do ponto de vista de verbas, seja do ponto de vista de estratégia para as redes sociais digitais. Campanhas que ignoram as plataformas digitais estão fadadas naturalmente ao fracasso, mesmo para cargos talvez menos expressivos. Mesmo com o número de usuários em queda em todo o mundo, o X segue com força na internet. Resta saber qual candidato poderá logar a conta na rede da Casa Branca. Os vencedores de 5 categorias do Prêmio Nobel foram anunciados nesta semana. Os nomeados pela fundação recebem um prêmio de $1 milhão. E a gente vai passar aqui a lista dos vencedores da edição deste ano, começando pelo Prêmio Nobel de Medicina. Vitória dos cientistas americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun pela descoberta do microRNA, que é um tipo de molécula considerada fundamental para o desenvolvimento e funcionamento dos organismos do corpo humano. Passando agora para a segunda categoria, Prêmio Nobel de Física, vitória de John Hopfield e Geoffrey Hinton. John Hopfield dos Estados Unidos, Geoffrey Hinton do Reino Unido, escolhidos pelos trabalhos sobre aprendizagem automática, ligada diretamente ao desenvolvimento da inteligência artificial. Passando agora para a terceira categoria, Prêmio Nobel de Química, a vitória ficou com um trio: o americano David Baker, o britânico Demis Hassabis e o americano John Jumper. Eles foram reconhecidos pelos estudos na previsão das estruturas de proteínas, também com o uso de inteligência artificial. Chegando agora na quarta categoria, a gente tem o Prêmio Nobel de Literatura, vitória da sul-coreana Han Kang, ela que foi escolhida pela sua prosa poética. O livro mais conhecido é o romance A Vegetariana, publicado lá em 2007. E agora a gente chega na última categoria, Prêmio Nobel da Paz, que foi dado para a instituição japonesa Nihon Hidankyo, que é uma associação que reúne sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e também de Nagasaki, lá na Segunda Guerra Mundial. O prêmio veio pela luta justamente
contra o uso de armas nucleares no planeta. Mas essa premiação envolvendo o Nobel da Paz teve muita polêmica. Em um ano com tantas guerras e conflitos, como escolher alguém que pode representar a paz? A gente foi atrás de respostas com o Dan Smith, diretor do Instituto de Pesquisa para a Paz, lá de Estocolmo, na Suécia. Quando você olha para a política mundial agora, e olha para a Ucrânia e Gaza, e agora Líbano e Sudão, onde haverá a pior fome criada pela guerra em 40 anos, e você olha para mais de 50 outros países onde conflitos armados estão acontecendo, e você vê a maneira como a paz e a obtenção da paz parecem estar saindo da agenda. Então, eu me pergunto se este não é o momento para o Comitê do Prêmio Nobel da Paz dizer: este ano não há prêmio. Talvez este seja o momento de dizer: sim, muitas pessoas estão trabalhando muito duro, mas não está chegando lá, e precisamos que mais pessoas e líderes mundiais acordem e percebam que estamos em uma situação extremamente perigosa. A verdade é que o mundo está entrando em uma situação mais arriscada e perigosa a cada dia, e é preciso haver um chamado realmente claro para a ação para mudar as coisas. E eu me pergunto, se o Comitê do Prêmio Nobel da Paz, em vez de parabenizar as pessoas por seus esforços, poderia ser uma maneira de fazer esse chamado. Lembrando que ainda falta o Prêmio Nobel de Economia, que vem na próxima segunda-feira. Bom, no Chile, um escândalo de corrupção derrubou uma ministra da Suprema Corte na última quinta. A magistrada é alvo de investigação no chamado Caso Áudios, que investiga crimes de tráfico de influência envolvendo o tribunal. Ángela Vivanco Martínez deixou a Suprema Corte chilena nesta semana. 6 anos e 2 meses depois de entrar no cargo, a ministra foi destituída por um grave escândalo de corrupção no país. O caso é descrito como o mais grave desde a redemocratização do Chile em 1990. A magistrada de 61 anos entrou no centro das discussões envolvendo o advogado Luiz Hermosilla, assessor do ex-presidente Sebastián Piñera, um nome conhecido entre a elite do país, que está preso desde agosto, acusado de suborno, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Reportagens da imprensa chilena mostraram trocas de mensagens entre o advogado e a juíza. Nos textos, Ángela Vivanco pediu que Hermosilla apoiasse a sua nomeação para a Suprema Corte em 2018, em troca de informações judiciais privilegiadas. Na época, o então presidente Piñera, que morreu em um acidente de helicóptero em fevereiro deste ano, acabou indicando Vivanco. A magistrada ainda teve o nome ratificado pelo Senado antes de chegar ao cargo. Já na Suprema Corte, a ministra buscou favorecer Luiz Hermosilla. Áudios vazados revelam um pedido do advogado para que os funcionários públicos fossem subornados para ajudar um dos seus clientes. Já outra mensagem confirmou que informações confidenciais foram entregues pelo ex-chefe da Polícia Civil, Sérgio Munhoz Inhanes, em prisão domiciliar desde março. Os atuais ministros da Suprema Corte que analisam o caso afirmaram que Ángela Vivanco não teve um bom comportamento e optaram pelo afastamento de forma unânime. Segundo o comunicado, agora ex-juíza teria afetado os princípios de independência, imparcialidade, probidade, integridade e transparência. Além da saída já anunciada do judiciário, Ángela Vivanco enfrenta um processo de impeachment por parte do Congresso chileno. Se aprovado, ela ficará proibida de assumir cargos públicos pelos próximos 5 anos. Agora a gente vai até a Espanha com um toque de camisa 10. Uma exposição imersiva dedicada ao eterno craque argentino Diego Maradona chegou em Barcelona. Reportagem de Thaís Brito. Uma mostra imersiva para conhecer o craque argentino Diego Maradona usando todos os sentidos. Na experiência Diego Vive, os visitantes são recebidos por um holograma de um jovem Maradona vestindo com a camisa do Boca Juniors. É possível ver inúmeras imagens do craque e tirar uma foto recriando o famoso gol que ele marcou contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, batizada de Mano de Dios.
Um dos pontos fortes da exposição é reviver com óculos de realidade virtual o gol do século, marcado nesta mesma partida em que o camisa 10 saiu antes do meio de campo, driblou todos os adversários que surgiram, inclusive o goleiro, antes de marcar. O organizador da exposição diz que o objetivo é mostrar a riqueza da vida de Maradona. Maradona era um ser humano com todos os defeitos e virtudes. Uma pessoa que nasceu em Fiorito e que chutou uma bola e depois estava conversando com o Papa. Essa riqueza de Diego, a riqueza de vida dele, que foi mais que um jogador de futebol, é o que queremos trazer para a exposição. Depois de passar por Nápoles e Tel Aviv, a exposição vai ficar mais 2 meses na cidade de Barcelona, onde jogou com a camisa blaugrana entre 1982 e 1984. Considerado um dos melhores da história e campeão do mundo com a Argentina em 1986, Maradona morreu aos 60 anos, em 25 de novembro de 2020. Ele se recuperava de uma cirurgia para tratar um hematoma na cabeça, resultante de um acidente doméstico. Estrela global, o ex-jogador recebeu inúmeras homenagens desde sua morte. Há uma semana, a Justiça Argentina autorizou a transferência do corpo do astro de um cemitério para um mausoléu que se chamará M10 Memorial, no centro de Buenos Aires, a pedido de suas filhas. O Jovem Pan Internacional desta semana vai ficando por aqui, mas a gente segue acompanhando tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.